Boa noite. O Senado agora está começando. O presidente Renan Calheiros fez hoje a última reunião com bancadas do Senado para receber sugestões para a agenda expressa. Uma lista prévia com as indicações de todas as bancadas deve ser anunciada amanhã. Já a pauta consolidada de projetos prioritários vai ser definida na próxima terça-feira em reunião de líderes. A agenda expressa é um conjunto de matérias que devem ser votadas em plenário ainda no primeiro semestre. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado se reuniu com parlamentares do Democratas. O partido defende uma mudança na Constituição para que o Congresso fiscalize melhor os programas do Poder Executivo. Para criar responsabilidade da União em relação aos programas que já existem, um acompanhamento, para que não haja amanhã uma previsão orçamentária que não tenha nada que esteja compatível e também que possa ter os contingenciamentos de aquilo dentro de um quadro que seja possível não obstruir totalmente a evolução de um programa de governo apresentado à população. O Democratas também quer mudar o regimento interno do Senado e garantir aos pequenos partidos a apresentação de pelo menos um destaque em votações de projetos no plenário. Do ponto de vista da tramitação de algumas matérias, da mudança regimental para que a gente possa democratizar mais a apresentação de destaque, tudo isso que aperfeiçoar o processo legislativo, institucional, congressual, nós vamos priorizar e, sobretudo, vamos priorizar essas sugestões do DEM. No plenário, o senador Renan Calheiros anunciou outros 2 projetos que devem ser incluídos na agenda expressa. O primeiro dá prioridade às propostas aprovadas pelas comissões especiais da Agenda Brasil, do Pacto Federativo e da regulamentação da Constituição. O segundo torna mais ágil a análise dos requerimentos de informação. Como pode o Senado Federal dar uma tramitação nos requerimentos de transparência de modo a inviabilizá-los no tempo? Requerimento de informação vai ter uma rápida, uma expressa tramitação. Não temos ainda a resolução adotada, mas de qualquer maneira nada impede da mesa diretora, também conduzida por Vossa Excelência, tomar providências para conferir mais rapidez à tramitação desse requerimento de informação. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória 695. Ela autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a adquirirem participação em instituições financeiras. A repórter Glauciene Lara tem os detalhes. A MP 695 autoriza a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a adquirir participação em instituições financeiras e em empresas de tecnologia da informação. O relator, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, deu parecer favorável à medida, mas a oposição votou contra. Disseram que a MP é inconstitucional por conter jabutis, matérias estranhas ao texto principal. Eles se referiam à parte que amplia o prazo para o parcelamento das dívidas de clubes de futebol até 31 de julho deste ano. Outro ponto da MP permite à Lotex, a famosa raspadinha, a explorar outros temas nos jogos, além do futebol. A medida provisória foi aprovada pelo plenário por 45 votos favoráveis, 21 contrários e uma abstenção. O plenário do Senado também aprovou um requerimento do senador Antônio Carlos Valadares para criar uma comissão especial com o objetivo de discutir o parlamentarismo. Do colegiado deve sair uma proposta legislativa de mudança no sistema de governo que, se aprovada, passaria por um referendo popular. Caso a população concorde com a modificação, ela valeria a partir da eleição seguinte. Durante a sessão desta quarta-feira, o presidente do Senado falou sobre a denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo de que servidores da casa teriam recebido horas extras irregularmente em dezembro do ano passado. Renan Calheiros anunciou as medidas que foram tomadas. O Senado Federal, dentro dos fundamentos inafastáveis de qualificar o gasto público, identificou impropriedades no pagamento de horas extras e tomou antecipadamente as seguintes providências. Primeiro, afastar todos os servidores que até aqui têm responsabilidade nas referidas impropriedades. 2, abrir uma sindicância
para apurar a exata participação e responsabilidade de cada um dos envolvidos. Determinamos à Diretoria-Geral que providencie o imediato ressarcimento daqueles servidores que não tinham amparo para receber horas extraordinárias, como diretores que receberam, coordenadores e diretores adjuntos. Determinamos ainda a Diretoria-Geral que restabeleça os limites e tetos para pagamentos de hora extras adotados durante o ano de 2014. Também daremos publicidade de todos os servidores que receberam hora extras atípicas e sem amparo legal. O relator do pedido de cassação do senador Delcídio do Amaral foi escolhido nesta quarta-feira. Na semana que vem, ele tem que dizer se é favorável ou não à continuidade do processo. A portas fechadas, os senadores do Conselho de Ética definiram quem poderia participar do sorteio para a relatoria do processo de cassação de Delcídio do Amaral. PPS, Rede Sustentabilidade, DEM e PSDB não puderam concorrer por apoiarem a representação contra o senador. O PT, partido de Delcídio, também estava impedido. PMDB, PSD e PTB renunciaram à relatoria. Sobraram apenas 3 senadores. A ausência de alguns senadores, nós achamos por bem de nos entender e encontrar uma fórmula que atendesse a maioria não, a unanimidade dos senhores senadores. Nós teríamos o senador para escolher entre os senadores Telmário Mota, do PDT, Lazier Martins, do PDT e João Capiberibe, do PSB. O sorteado foi o senador Telmário Mota, que passou a integrar o Conselho de Ética nesta terça-feira. No plenário, no ano passado, Telmário votou a favor do relaxamento da prisão de Delcídio, mas disse que o processo de cassação por quebra de decoro é diferente. Deixa eu explicar. Aquela questão ali, eu entendi que a prisão do Delcídio não foi dentro da legalidade. Eu acho que foi feita pelo fígado, porque nem investigado estava sendo, concorda? Então eu entendi que ali ele não poderia ser preso por aquilo ali. Agora é uma outra situação. Agora vamos julgar a questão dele enquanto senador, quanto o decoro dele, essa é outra questão. Na próxima quarta-feira, o relator vai dizer se é a favor ou não da abertura do processo contra o senador Delcídio do Amaral. Integrante de um dos partidos autores da representação, a Rede Sustentabilidade, o senador Randolfo Rodrigues espera que o voto de Telmário no plenário não influencie o parecer no Conselho de Ética. Ele é o relator escolhido. Em 5 dias ele tem que dizer se acata a representação da rede ou se não acata a representação da rede. Eu espero que o senador Telmário atue com a isenção necessária, né, na definição do Senado sobre a situação do senador Delcídio. Isto é inclusive um agravante que eu acredito que deve inclusive influenciar aqueles que votaram diferentemente para refletir sobre isso. Avança no Senado uma proposta para regulamentar o pagamento dos precatórios, que costumam ser uma dor de cabeça para prefeitos e governadores. O projeto, que vai ao plenário, recebeu o aval da Comissão da Agenda Brasil. Estados, municípios e União devem por volta de 97 bilhões de reais em precatórios. Pagamentos que devem ser feitos a cidadãos ou empresas ao fim de ações judiciais perdidas pelo poder público. No ano passado, o STF considerou inconstitucional o parcelamento dos precatórios. A proposta que a Comissão da Agenda Brasil aprovou alivia o orçamento público para que essas dívidas sejam quitadas. Pelo texto, 70% do valor depositado em juízo poderá ser utilizado para pagar os precatórios, mas só se for dinheiro de ações que envolvem os entes federados. Essa lei cria a possibilidade de os estados terem acesso a um recurso que eles não têm. Já que estamos numa crise tão grande, né, falta de recursos, falta de inclusive dinheiro para pagamento já de servidores, das despesas básicas, isso vem aliviar muito o cofre dos estados, dos 27 estados da federação. O projeto dos precatórios foi com urgência para o plenário do Senado. Além dele, a Comissão da Agenda Brasil aprovou também um projeto que trata dos prêmios de loteria que não são retirados
retirados pelos ganhadores. Atualmente, esse dinheiro é destinado ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Pela proposta, esse dinheiro poderia financiar apenas os cursos na área de saúde. Esse recurso, será que é um recurso tão grande assim que permite a gente focar em algum programa e com isso ter algum resultado? Ou até o contrário, será que nós estamos falando de dinheiro tão pequeno que vai ser destinado para uma atividade? Eu tenho dúvidas realmente se nós deveríamos avançar, se não deveríamos perguntar para o MEC. O que eu fiz foi exatamente procurar o MEC e eles nos contribuíram para que nós pudéssemos arrumar essa saída, onde eles podem manter no FIES, na saúde, e não tirar o dinheiro que vinha lá. Então, na prática, o dinheiro continua sendo utilizado no FIES, apenas garantindo que ele vai estar na área de saúde que eles já faziam. A mudança no FIES vai passar por mais um turno de votação no colegiado. Esta edição termina aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite e até amanhã.